Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Iniciamos então a segunda parte do nosso estudo de hoje, da obra Boa Nova, capítulo 6, intitulado Fidelidade a Deus. Sempre repetimos, obra Boa Nova, psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito Humberto de Campos. A obra Boa Nova, o Chico Xavier coloca como uma das 3 obras que mais tocavam o seu coração. Encarnado, ele escreveu 412 obras. Encarnado. E dessas 412, 3 eram as que mais lhe traziam, vamos dizer assim, alegria ao coração. A primeira, Cartas de uma Morta, ditada pela própria Mãe Maria João de Deus. A segunda, Paulo e Estevão. A terceira, Boa Nova. Eu imagino, na minha santa ignorância, né, que a gente só consegue fazer uma imagem, que enquanto ele estava psicografando, certamente as mesmas imagens espirituais que o nosso querido Humberto de Campos tão bem descreve, eu imagino que ele as via em espírito e, podemos dizer, em verdade. Muito bem. Numa das muitas entrevistas que o Chico concedeu, sim. Ele comenta o fato de que, para alguns romances e obras mais complexas, o Emmanuel usava a estratégia de passar para ele, como se fosse um filme, o vídeo, né? As imagens, para que ele depois, durante a psicografia, pudesse acessar essa memória e permitir, porque nós estamos falando de um dos instrumentos, o instrumento mais fiel que nós temos notícia do ponto de vista mediúnico, sem dúvida. O Chico é incomparável. E essa fidelidade se deve muito ao fato da sua grande dedicação, da sua grande vivência, da sua persistência e perseverança, mas também de estratégias de espíritos com uma convivência muito grande, como é o Emmanuel, né? Não sei se o Humberto de Campos usou da mesma estratégia, mas sendo assim, comentava com uma amiga, nós, no caso do Paulo Estevão, nós temos a certeza de que numa das cenas o Chico pôde ver o próprio Cristo. Sim. Não é? Sim. Então, é um fato que ele nunca comentava, porque é uma pessoa muito humilde, mas imaginamos que ele tenha tido a oportunidade de vê-lo, né? Nessas projeções. Imagina aquela cena do Estevão, quando o Estevão vê Jesus em espírito, lamentando
lamentando a atitude de Saulo, que havia condenado e estava martirizando Estevão através da lapidação. Então você imagina a cena, o Estevão vê o mestre em espírito e diz para o mestre: mestre, não lhe imputes este crime. O Estevão pede, e Jesus atende a esse pedido, iniciando toda aquela mudança de trajetória que tem a culminância com o acontecido nas portas de Damasco. E verdadeiramente Saulo converteu-se. Saulo não é como nós, que apenas adere a Jesus. Aderir a uma ideia é uma coisa e converter-se é outra. Ele verdadeiramente transformou-se. Ele comprometeu-se. Fidelidade a Deus. Capítulo 6 da obra Boa Nova. Depois das primeiras prédicas de Jesus, respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Pois a Boa Nova reclamaria tamanhos sacrifícios? Então o Senhor, que sondava o íntimo dos seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara a sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Ou seja, já eram umas 9 horas da noite, né? Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais, receosos, ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Demais, né? Eu acho muito interessante essa comparação colocada aqui pelo mestre,
Porque nós não fazemos essa conta. Não fazemos. Nós nos justificamos e nos refratamos para não exatamente fazer essa conta que é inevitável. Ouvíamos colocar as coisas espirituais acima das coisas materiais. E nós fazemos o contrário. Um comentário que dizia o seguinte: as pessoas que cometem grandes equívocos, elas não têm a dimensão do custo para a própria consciência da retomada deste desvio. Porque se tivesse, não cometeria. Não cometeria. Então nós muitas vezes fazemos muitas bobagens sem saber quanto isso vai nos custar para retomar a serenidade e a paz de consciência. Precisamos refletir muito a respeito disso, porque nas pequenas, como nas médias, como nas grandes coisas, a lei é a mesma. Planta o que você quiser, mas colha tudo que você plantar. Sem dúvida. Bem lembrado. E eu estou me lembrando aqui de um comentário que o Divaldo fez uma vez, que talvez esteja naquele CD do Perdão e Auto-Perdão. Que ele diz assim que se alguém nos prejudica, esse alguém está se comprometendo. Eu lamento, mas ele está se comprometendo, diz o Divaldo. Eu lamento, mas ele está se comprometendo. E ele, ao me prejudicar, se eu não me revoltar, se eu suportar, se eu me esforçar para superar aquele prejuízo de que sou vítima, eu estou me depurando, estou me aperfeiçoando. Estou iluminando, estou crescendo. Porque nós não fazemos essa conta. Nós não fazemos. Nós fazemos Só a outra conta do orgulho, da vaidade. E a conta da virtude fica desprezada. Fica desprezada. Bem lembrado. E outro comentário assim que eu achei bacana que ele comentou, que o nosso querido Humberto de Campos coloca, como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos. Recordo-me com carinho de um professor da época do colegial, o seu Conte, que infelizmente também já se encontra na pátria espiritual. Um abraço carinhoso para ele. E eu adorava as aulas dele, adorava, porque ele tinha uma didática, uma pedagogia impressionante. Então eu não fazia muito esforço, porque bastava prestar atenção na aula dele, fazer algumas anotações chaves, eram suficientes para você ir bem na prova. E depois, quando eu fui fazer o vestibular lá, o cursinho e tal, a matéria que eu menos estudava era biologia. Por quê? Porque o professor Conte havia me dado a base suficiente para eu assistir às aulas de biologia no cursinho, mas eu não tinha que perder tempo para estudar, eu tinha que perder tempo para estudar as que eu tinha mais deficiência, né? Mas por quê? Biologia estava sedimentado, estava garantido, né? Então Professor Conte. Então, e eu procurava fazer isso, né? Eu bebia os ensinamentos. Então eu fico imaginando essa cena, né? Dos discípulos de Jesus, né? Ainda não eram apóstolos, né? Os discípulos de Jesus bebendo ao vivo dos ensinamentos. Que privilégio. Que inveja, hein? Nós morremos de inveja, né? Continua o nosso querido Humberto de Campos. Ao clarão alvacento da lua, como o Pai bondoso, deve ser branco, né? Clarão, um branco mais intenso, né? Ao clarão alvacento da lua, como o Pai bondoso, esbranquiçado, né?
Como pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental, como que iluminados por súbito clarão. Então esse comentário que você fez, Afonso, serviu de um súbito clarão, uma súbita iluminação para os discípulos. Muda o rumo, né? Mudou o rumo, mudou a maneira, a perspectiva de ver, a perspectiva de observar a situação. Não mais predominam as coisas materiais, e sim as coisas espirituais. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, é irmão de João. Tiago, filho de Alfeu, é irmão de Levi, o mesmo Mateus. Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos nos prazeres condenáveis. Tadeu, o outro discípulo, falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado por ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-los satisfeito, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Olha só. Há 2000 anos que começou a instituição do reino de Deus na terra. E muito antes disso, o Pai já trabalhava por nós. As interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a que lhes dava o próprio coração, a resposta que lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte, aberto sobre as águas por entre deslumbramentos de luz. Não, eu preciso fazer um comentário. Lógico. Esse Humberto de Campos, ele poesia, é capaz, né, de criar imagens mentais que a gente fica seduzido. Você passa a imaginar aquele reflexo luminoso no lago de Genezaré e aquilo se transformando num caminho. Que coisa impressionantemente agradável, né? Como a gente pode ser capaz de formar imagens tão persistentes e agradáveis. E que poesia, né? Que poesia. Reflexos do luar, lençol tranquilo do lago, encantador caminho para o horizonte, né? Deslumbramento de luz. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigiu nestes termos: Mestre, tem um amigo de Corazim, uma cidade lá da Judéia, que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura.
Devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo. E o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Que bondade, né? Em você não exigir do outro o que ele não tem para dar. É falta de maturidade espiritual. Sim. Né? E o Cristo, melhor do que ninguém, que nos conhece a fundo, muitas vezes muito melhor do que nós mesmos, que ainda nos desconhecemos, ele tem total paciência a ponto de dizer para o Tiago: muitos não têm ainda capacidade de entender a extensão da misericórdia, do amparo de Deus, porque ainda não consegue perceber. Exatamente. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Porque se você pensa no Deus que concede ou que recompensa, então também tem o Deus que não concede e não recompensa. E que pune. Portanto, que ele trata dois seres criados por ele de forma diferente, o que não é concebível. Se o Pai é todo perfeição, amor e bondade, justiça e misericórdia, nós não podemos pensar em outra coisa a não ser em educar e aperfeiçoar. É tão lógico, né? É só uma questão de bom senso que o Cristo nos traz explicitamente. Exatamente. E Deus também não é só para aqueles momentos em que tudo é sol, né? Em tudo é dia claro. Às vezes também tem chuva, tem escuridão, tem tempestade. Mas se nós nos unirmos uns aos outros, nós também de mãos dadas, ou mesmo, por que não, abraçados, junto com o guarda-chuva, abraçados, nós temos condições de superar, de atravessar aquela tempestade. Muito melhor, né? Muito melhor. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz seguidamente em domar as suas más inclinações. Então é pelos esforços. Não é porque ele já está pronto. Eu sou espírita, então eu já estou no Alphaville de nosso lar. Não preciso falar nada, não fazer nada, Não preciso fazer mais nada. Você bem recebido lá, o irmão Clarencio, já conversei com ele, tá tudo certinho. Não é assim. Não é assim. Tem uma frase que eu ouvi muito na minha atual reencarnação com relação aos praticantes da doutrina espírita, que é assim: eu tenho mais de 30 anos de espiritismo. E a pessoa poderia juntar aí, não aprendi nada, né?
Porque se reconhece o espírita pela transformação, você depois de tantos anos deveria ter a obrigação de se transformar em alguém mais cristão, né? Afonso, eu assino embaixo, porque quando eu ouço comentários desse tipo, respeitosamente, né, porque eu também reconheço as minhas imperfeições, mas respeitosamente eu penso, lógico que nós não falamos, né, nós não jogamos na cara, né, da pessoa que faz esses comentários, nós não jogamos na cara dela que, pelo jeito você não aprendeu nada, né, mas eu reconheço que eu também penso o mesmo que você pensa, né, naquele momento. Nesse ínterim, todos os companheiros de apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhes causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho. Mestre, exclamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Olha só, como que é antigo esse propósito, né? Porque a gente acha que a gente vai se contaminar, né? Convivendo com os pecadores. Os que não estão prontos. Então a gente vai se isolar. É uma estratégia que demonstra a infantilidade. Isso, a infantilidade, a verdice, a falta de maturação, né? Porque esse é o caminho mais simples, mas não é o melhor, o mais desejado. O desejado é a convivência, é o aprendizado e o serviço, né, que você pode prestar. Porque se nós ficássemos isolados, nós não teríamos mobilidade evolutiva. Cada um estaria estanque dentro do seu departamento. E a vida se mostra bem mais rica do que isso, graças a Deus, né? Sem dúvida. Que diríamos do filho, diz Jesus, que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Olha isso hoje, os dias de hoje, hein? É um problema bem atual, né? É um problema bem atual. Isso acontece. Mas que eu acredito muito mais a inabilidade dos progenitores, dos pais, em desejar preservar os filhos, como se o esforço e o trabalho fosse algo dolorido. Né? Exatamente o que nos faz crescer, os pais que passaram por situações ou treinamentos muito difíceis tentam preservar os filhos e impedem o seu crescimento. Exatamente. E hoje nós temos adolescentes de 30 anos morando na casa dos pais. Ad eternum. De que modo, porém, se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? Inquiriu Tadeu. Em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. Olha como que ele esclarece, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, você não pode buscar, né? Que inclusive é o próximo capítulo do Evangelho, né? O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo à sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos. Por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual,
por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor na qual haja um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, em que estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Que comparação brilhante, né? Um comentário aqui, porque o mestre nos fala constantemente nessa oportunidade de trabalho, de esforço, de o filho que, observando o trabalho incessante do pai, realiza o trabalho possível, né? E aí eu me lembrei de uma passagem do Eurípides de Barçanufo, que é contada com muita frequência, em que ele dormiu e se sente arrebatado às situações, às esferas espirituais superiores. Aí ele se encontra num bosque muito bonito, muito verdejante, e ele vê Jesus de costas para ele. Completo. E ele se aproxima e, tomado de grande surpresa, porque reconhece o mestre, ele constata que o mestre chora. E ele diz: mestre, por que choras? Pelos que não te conhecem? Pelos que não têm fé? E ele responde: não, choro por aqueles que, conhecendo os meus ensinamentos, não os realizam. E nesse instante ele começa a voltar para encaixar-se no corpo físico, e contam os historiadores que a partir desse momento ele nunca se permitiu desfrutar de momentos de ócio, lembrando da dor que provoca no coração do Cristo. Ele se transformou num trabalhador incessante. Nós tivemos a oportunidade de, numa das visitas que fizemos há muito tempo na cidade de Sacramento, termos tido contato com um médico que era de Belo Horizonte, mas que estava situado lá em Sacramento para poder estudar melhor o material que havia sobrado, que havia sobrevivido do período mediúnico do Eurípides, que era um material guardado pela família. Uma das sobrinhas netas dele, se não me engano, a Alzira, que favorecia a pesquisa desse médico. Eles trabalhavam juntos. É a dona Alzira mesmo. E essa dona Alzira nos contou que a pesquisa desse médico surpreendeu a todos pela quantidade de receituário que ele psicografava para atender às necessidades, junto com todo o trabalho que ele desenvolvia, não só na escola, mas também junto à juventude, ao teatro, ao jornal. Era num período em que nós não tínhamos as facilidades que nós temos hoje de comunicação, de equipamento que nos dão suporte. Ele falou: olha, é inimaginável entender quanto este homem produzia, muito provavelmente estimulado por esta situação, né? Então nós precisamos nos deter nesses exemplos e trocar um pouco mais dos momentos de rede social, de ócio, né? Para atuarmos mais no campo do Pai, que não para nunca de trabalhar, né? E a vida do nosso querido Eurípides Barçanufo, Afonso, Leandro, amigos, ela é caracterizada por um símbolo, por um simbolismo, melhor dizendo, que expressa bem isso que você contou, né?
que ele nasceu no dia 1º de maio. 1º de maio, exatamente. Que é o dia do trabalho. E ele foi um trabalhador ativo mesmo antes de se tornar espírita. Sim. Mesmo antes de se tornar espírita, ele já trazia em si essa inquietude, né, vamos dizer assim, de bem ocupar o seu tempo. E quando ele se torna espírita, e após esse sonho, né, que você lembrou, né, aí é que ele intensifica ainda mais. E ele desencarna cuidando de muitas vítimas da gripe espanhola. Desencarnou da Desencarnou, gripe, né? Porque aí ele acabou sendo acometido e infelizmente ele não pôde levar a sua existência adiante, desencarnando com 38 anos. Muito jovem. Muito jovem. Mas a história que ouvimos e que eu acredito que faz muito sentido é que o Eurípides reencarna numa região muito isolada. Sacramento era uma região que, embora tivesse um núcleo muito estruturado, ele era distante de todas as grandes cidades. Sim. E o Eurípides reencarna ali. Ele tenta ir para o Rio de Janeiro estudar, que era o seu maior desejo, mas a mãe não o permitiu, porque ela era dada a crises de desmaio e de situações... Tinha uma doença, quase doença mental, né? Não era bem doença mental. E ele não se afastou por isso, ficou ali retido, desenvolveu um grande trabalho, mas localizado ali naquela região. Porque dizem os espíritos, alguns comentaristas, que o Eurípides seria a segunda opção do plano espiritual para trazer as obras complementares, que era a tarefa principal do Chico Xavier. Caso ele não conseguisse esse objetivo, então acionaria-se o Eurípides de Barçanufo, que estava ali encastoado em Sacramento. Como a tarefa do Chico desenvolveu-se, ele pôde retornar ao plano espiritual muito jovem ainda, embora tendo deixado uma obra que até hoje nos impressiona todos. Porém, já com a missão dele cumprida, né? Sim. E com sucesso. Então ele era o famoso plano B. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. Então você vê que a questão de fé, nós é que fomos mudando o conceito, né? Então a gente transformou fé em acreditar. E na verdade o conceito é esse aí, é de ser fiel. Acima de todas as coisas é preciso ser fiel a Deus. A pequena assembleia parecia altamente enlevada e satisfeita, mas André inquiriu: Mestre, nestes últimos dias, tenho-me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Tem alguém que não possa praticar a caridade? Uma vez essa pergunta foi feita pelo Kardec aos benfeitores espirituais. E os benfeitores respondem que mesmo um doente na cama pode praticar a caridade. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas
vive o universo inteiro. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. O grupo dos apóstolos calara-se impressionado ante aquelas recomendações. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então, todos, impulsionados por soberana força interior, disseram, quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, no coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis diante de todas as vicissitudes da natureza e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Que lindo, né? Não se pode construir alguma coisa nova sem a cota de dor e sacrifício, né? Lembramos-nos agora, muito recentemente, da Irmã Dulce, que foi canonizada pela Igreja Católica, mas que sempre foi um exemplo de dedicação ao próximo. Sim. E que o tempo todo possuía um veículo de manifestação, um corpo. Ela não pesava 40 quilos e ela tinha problemas muito sérios de pulmão, respiratório, que a obrigavam a dormir sentada e só conseguia dormir por 4 horas. E no entanto ela era um gigante, dotada de uma força tremenda, né? Uma força, um vigor e uma determinação, e a sua dor ela não valorizava. Quando as pessoas elogiavam o seu trabalho, o seu esforço, porque depois de muitos decênios, muitos anos, o Hospital Santo Antônio, que ela fundou hoje, é uma realidade, atendendo 4, 5 mil pessoas por dia. Sim. E as pessoas diziam, a senhora é uma grande trabalhadora. Ela falava, meu filho, nós somos, não eu, né? Nós somos meros instrumentos. Quem realiza o trabalho é Deus. Quer dizer, prova de coragem, de muita humildade, de fidelidade a Deus. Fidelidade. Né? E assim como ela, muitos outros servidores que nós nos lembramos. Muitos anônimos, inclusive. Anônimos, como a Dona Aparecida, já desencarnada, como a Irmã Dulce. Do Fogo Selvagem, né? Que fundou o hospital, que deixou também um rastro de serviço e de fidelidade muito bonito. Então e que coragem da Dona Aparecida, né? Que ela começou a recolher as pessoas com portadores de pênfigo, né? Que é o nome científico da doença é o pênfigo foliáceo, né? E que a gente conhece como fogo selvagem, né? E ela começou a
a levar para a própria casa os doentes e a cuidar dos doentes na própria casa. E os familiares, chegou uma hora e falou, escuta, ou nós ou eles. E ela não titubeou. O que nós falaríamos? O raciocínio dela foi simples. Ela falou, vocês têm uns aos outros, os doentes não têm ninguém, então eu fico com os doentes. E foi arrumar um lugar para ficar com os doentes. Irmã Dulce é a mesma coisa. O hospital começou no galinheiro, porque ela foi expulsa de tudo quanto foi lugar, mas nunca desanimou, né? Essa fase perseverou nas dificuldades. É que nós mostramos a nossa fidelidade, a nossa perseverança, que vai exigir de nós a verdadeira transformação, né? O próprio Chico, né, em Pedro Leopoldo, né, a família também chegou uma hora que falou, ou nós ou eles. Exatamente. Ele falou, não tem problema, eu saio com a roupinha do corpo, rumou para Uberaba. Exatamente. E eu não sei se foi em Uberaba ou ainda em Pedro Leopoldo que o Chico fazia preleções com a casa vazia. Sim. Não se aproximava de ninguém, porque havia muito preconceito, né? E ele dizia, Emmanuel, mas eu estou fazendo aqui para ninguém. Ele falou, não senhor, você está fazendo para muitos desencarnados. Tem muita gente aí. O seu Agnello que sempre fala isso para mim, né? Quando eu vou de segunda na capela, o seu Agnello fala assim, hoje a casa está cheia. Um abraço, seu Agnello, saudade. Verdade, Agnello, querido. Essa história aí é de 1931. E o Chico, ele fazia a leitura e o comentário do Evangelho. Ele estava começando na doutrina, tinha fundado o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então foi em Pedro Leopoldo. Foi em Pedro Leopoldo. Ele havia fundado e ele tinha começado a trabalhar. E ele, por semanas seguidas, ele esteve agindo dessa maneira, fazendo o Evangelho sozinho. E aí, num determinado momento, ele fala para o Emmanuel, não tem sentido, eu vou desistir. Só tá eu aqui, eu tô falando para ninguém. Aí ele falou, olha, me dê mais uma semana. Na semana que vem, volte e faça o mesmo trabalho. Aí, na semana seguinte, é que se passa aquela história que ficou famosa, quando ele, ao longo da semana, certamente o Emmanuel, a equipe espiritual que acompanhou o Chico, deve ter, de alguma maneira, feito uma manipulação mediúnica, né, no seu, vamos dizer assim, aparelho, na sua antena parabólica enorme, né, mediúnica, no equipamento dele. E ele teve a vidência, e nessa vidência ele viu cerca de 5.000 espíritos. Cerca de 5.000 espíritos assistindo o que ele falava. Os comentários singelos e humildes da leitura e o comentário do Evangelho. Porque o que muitos espíritos nos E esses espíritos esclarecem... estão todos aqui encarnados. Muitos deles ainda estão encarnados. Alguns já desencarnaram. Dona Marlene Nobre, Geraldinho e muitos outros. Que estavam entre os... Na turma de 31. O Geraldinho chama isso de a turma de 31. Porque esses espíritos, depois foi falado para o Chico, que reencarnariam e que eles, entre si, se reconheceriam e desenvolveriam tarefas semelhantes.
Os coisa vínculos, bacana, né? Os laços de necessidade consciencial de transformação, de crescimento, né? Sem dúvida. Nós temos que ainda conhecer um pouco mais. Conhecemos pouco. E o sacrifício que Deus, que Jesus, que os benfeitores espirituais, o sacrifício que eles esperam de nós, né? Nós comentamos algumas semanas atrás uma mensagem belíssima do André Luiz, é o sacrifício das nossas imperfeições. Hoje não tem mais aquele negócio. Lembra o Emmanuel Cristiano comentando que como que os cristãos eram martirizados? Imagina você, uma perna de um cristão era amarrado a um cavalo, a outra perna amarrada no outro cavalo, e os cavalos corriam em direção oposta, trucidando ao meio aquele corpo. Felizmente, esses nossos irmãos que foram martirizados, dizem os benfeitores espirituais que eles eram resgatados segundos, milésimos de segundo antes, e eram poupados daquela dor. Então somente havia um conjunto de carne sendo servindo de espetáculo para aquelas pessoas que assistiam aquelas cenas. Sem contar outras tantas que ele descreve lá, que nós não vamos... Mas eu só estou comentando isso com o objetivo de mostrar que o que se exige de nós hoje não é reunião na catacumba. Nós não estamos aqui na catacumba, nós estamos falando para a internet e muitos corações estão nos ouvindo. E o risco não é de nós temos ampla liberdade a vida ou de sofrer tortura, né? Mas nós sabemos de relatos históricos de festas romanas que eram iluminadas por cristãos. Exato. Em chamas, né? Exato. Hoje nós só precisamos sacrificar os nossos maus hábitos. Os nossos maus hábitos. E assim mesmo ficamos tentando atender a dois senhores, né? Como o Cristo nos falou, não se pode servir a dois senhores. E nós tentamos, não estou falando dos outros, estou falando de nós. Sim. Nós, durante muitos momentos do nosso dia a dia, nós acendemos uma vela para Deus e outra para o concorrente. Outra para o concorrente. E isso porque nós ainda não compreendemos que devemos dar mais valor para as coisas espirituais e menos valor para os prazeres do mundo, né? Vamos dizer assim. E conceder a Deus a sua superioridade, porque nós achamos ainda que Deus é bom, é sábio, mas eu preciso dar uma ajudazinha. Nós ainda nos colocamos na posição de exigir as coisas de Deus, de pedir as coisas de Deus. Nós não temos a menor condição de fazer isso. Nós devemos repetir o que Paulo fez às portas de Damasco, ainda quando Saulo: Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu faça? Simples, é só isso. Como o Marcelo mencionou há pouco tempo atrás, que seja feita a tua vontade, não a minha. E nós ainda exigimos, pedimos: Pai, me conceda isso, Jesus, me abençoe com isso. Cara, a gente ainda precisa melhorar muito. Estamos em processo. Estamos em processo, graças a Deus. Melhoramos muito, mas ainda temos temos uma jornada bastante grande pela frente. Sem dúvida. Obras como essa nos auxiliam muito a refletir, a entender, a nos reposicionar perante a nossa própria consciência. Mas o melhor é saber que temos toda uma gama de amparo, de sustentação e de paciência, de tolerância infinita de Jesus e dos seus representantes. Então tenhamos coragem. Bem, amigos, então encerramos o nosso encontro da discussão do capítulo de hoje e desejamos
que os conceitos que aqui foram expostos sejam úteis, em primeiro lugar, para nós, que somos os primeiros a ouvir o que falamos, e depois também a tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Um grande abraço a todos, até a próxima. Um abraço, Leandro, suas despedidas. Afonso, fique à vontade. Um grande abraço a todos, aos nossos queridos ouvintes, a você, Marcelo, o Afonso, a dona Léa, que está aqui presente também. Mais uma vez, com muita alegria, agradecendo a oportunidade que o nosso Criador nos dá de estarmos aqui reunidos. Um grande abraço a todos. Da minha parte, tchau. Uma Afonso. boa noite a todos, com muita paz, muita lucidez e muito empenho nas transformações necessárias. Até a próxima.